Marcus Mosiah Garvey nasceu em St. Anne's Bay, na Jamaica, em 17 de agosto de 1887. Foi o caçula de 11 filhos, sendo que 9 deles morreram ainda na infância. Mesmo sendo filho de um pedreiro e uma empregada doméstica de origem camponesa, Marcos gozava de uma boa condição financeira se comparada com a de seus vizinhos. Essa situação viria a mudar ao longo dos anos por imprudência de seu pai na gestão do dinheiro. Mesmo não tendo um relacionamento muito próximo com seu pai, Marcus Garvey acabou adquirindo dele e de seu padrinho o amor pelos livros. Marcus frequentou uma escola da igreja local até os 14 anos de idade. Nesse período, chegou a ser preso quando, com alguns amigos, quebrou as janelas de uma igreja. Também nesse período, Garvey tinha alguns amigos brancos e notou que, com o tempo, alguns deles iam se afastando e a razão desse afastamento ficou clara quando uma amiga branca foi proibida de lhe escrever cartas porque ele era um nigger, termo de cunho preconceituoso na língua inglesa, fazendo com que ele percebesse as fronteiras que separavam negros e brancos na sociedade jamaicana, onde os jovens brancos tinham melhores treinamentos para mais tarde ocuparem empregos no governo, enquanto aos meninos negros só restavam os trabalhos menos desejáveis. Foi um despertar para a dura realidade da discriminação racial. O jovem Garvey gostava também de nadar, tomar sol e jogar cricket. Além da educação formal, recebeu instrução particular de seu padrinho, Alfred Burroughs, proprietário de uma oficina gráfica dotada com uma biblioteca, da qual Garvey fez amplo uso. Garvey era tido como um aluno brilhante, com uma destreza excepcional na área de história, matemática e oratória. Durante o período em que esteve na gráfica de seu padrinho, entrou em contato com os antigos companheiros e amigos de Burroughs, que frequentemente passavam pela gráfica para discutir política e assuntos sociais, despertando seu interesse por essas áreas. Aos 18 anos, Garvey mudou-se para Kingston, em busca de melhores oportunidades de emprego e de vida. Ao chegar à capital jamaicana, ele logo começou a trabalhar com um parente materno e em seguida na seção de impressão de uma empresa, destacando-se rapidamente e por isso sendo promovido dentro dos quadros da companhia, tornando-se encarregado e chefe. Nesse mesmo período, sua mãe e irmã foram morar com ele em Kingston e tudo parecia ir bem, até que Marcos decidisse se tornar sindicalista e participar de uma greve mal sucedida, e tendo como consequência a sua demissão e consequente inclusão de seu nome na lista negra das gráficas, o que impedia de encontrar empregos nesse setor. Essas experiências o deixaram ainda mais irritado com as desigualdades presentes na sociedade. Em 1908, Garvey perde sua mãe, e em 1910 ele se envolve com a primeira organização nacionalista da Jamaica, o Clube Nacional da Jamaica, tornando-se o primeiro secretário. O ano de 1910 foi um divisor na vida de Garvey, quando em uma viagem por países da América Central e do Sul, iniciando pela Costa Rica, ele se deu conta das péssimas condições de trabalho dos negros da região, além do elevado número de desemprego e pobreza. Como forma de chamar a atenção para esses problemas sociais e sempre que possível, publicava pequenos jornais e panfletos contendo sua impressão sobre a realidade local. Por esse e outros motivos derivados de sua postura questionadora, ele acabou sendo banido da Costa Rica. Infelizmente, o povo o tratava com descaso por não entenderem ainda a importância de ter uma voz na mídia para defender seus direitos. Ao retornar para a Jamaica, Garvey tentou ainda chamar a atenção das autoridades coloniais para a América Central, sem sucesso. Em 1912, ele decide se mudar para Londres, onde aprenderia muito sobre a cultura africana, passando a se interessar também pelas condições dos negros nos Estados Unidos. Essa experiência na Europa o ajudou a entender o funcionamento da democracia e o possibilitou entrar em contato com vários africanos de outras colônias. Isso fez com que ele percebesse que os negros, em qualquer lugar, enfrentavam problemas semelhantes. Foi em Londres que ele teve o primeiro contato com líderes do movimento pan-africano. Na capital inglesa, Garvey leu, na biblioteca do Museu Britânico, o livro Up From Slavery, uma autobiografia do empresário e ativista afro-americano Booker T. Washington, sendo fortemente influenciado por este livro. Já de volta à sua terra natal, Garvey fundou a UNIA, que em português quer dizer Associação Universal para o Progresso Negro, que tinha uma pretensão muito simples: unir todas as pessoas de ascendência africana do mundo, estabelecidos sob um único país e governos absolutamente próprios. Essa associação chegou a contar com mais de 1.100 representações em mais de 40 países. A UNIA ainda tinha outros objetivos, como promover a consciência e a unidade da raça negra, livrar a África do domínio colonial e desenvolvê-la,
protestar contra o preconceito e a perda de valores africanos, estabelecer instituições de ensino para negros. A UNIA foi muito ridicularizada, até mesmo por negros, e como resposta, Garvey dizia que os negros que criticavam eram aqueles que não queriam ser reconhecidos como negros, mas como brancos. A sede da UNIA se chamava Liberty Hall e situava-se em Kingston. Os escritórios da UNIA ao redor do mundo também levavam esse nome. Depois de muitas polêmicas incluindo suspeitas de desvio de fundos e apoio ao esforço britânico na Primeira Guerra, a UNIA foi perdendo força e espaço no cenário jamaicano. Com o enfraquecimento da UNIA, Garvey decide viajar aos Estados Unidos, onde tentou fazer carreira como orador público em Nova York. Garvey chegou a passar por 38 estados americanos em uma turnê e no Alabama ele visitou o Tuskegee, do qual falaremos em outro vídeo. Dividiu palco com Herbert Harrison, que promovia a autoconfiança e o separatismo negro em algumas ocasiões, o que lhe rendeu uma crescente atenção do público. Após o massacre de East St. Louis, passou a adotar uma postura mais radical, pedindo a autodefesa armada dos negros. Passou a produzir panfletos que foram amplamente distribuídos denunciando os abusos do massacre, e o dinheiro arrecadado com essa ação foi revertido para as vítimas. Garvey pregava que para todo negro linchado por brancos no sul, os negros deveriam linchar um branco no norte, o que o levou a ser monitorado pelo FBI. Com a atuação de Garvey e o apoio de algumas relevantes figuras negras da época, a UNIA nos Estados Unidos cresceu rapidamente, espalhando-se por 25 estados, além de alguns países da América, África e Índias Ocidentais. E em 1918, já tinha planos de se tornar uma corporação, criando um braço comercial nos moldes do que imaginava Garvey, que propôs ainda a construção de um edifício para servir de base ao grupo. Em abril do mesmo ano, Garvey lançou o jornal O Mundo Negro, que alcançou em seu auge uma circulação de 200 mil exemplares. Era um jornal bem à frente do seu tempo, por incluir as mulheres e dar espaço a elas em uma página inteira chamada Nossas Mulheres e o que Elas Pensam. O Mundo Negro foi apoiado por filantropos como Madame C.G. Walker, e uma curiosidade sobre o jornal é que Garvey se recusava a exibir anúncios de produtos para clarear a pele e alisar os cabelos, ao contrário de muitos outros periódicos negros da época. Ao longo de sua carreira, Garvey acumulou muitos adversários e inclusive chegou a sofrer uma tentativa de assassinato em 1919 por um de seus fornecedores, mas sobreviveu. Nunca se soube a causa desse atentado, e depois do fato Garvey passou a andar com guarda-costas. Na vida pessoal, Marcos casou-se 2 vezes e algumas fontes dizem que ele teve 2 filhos. Garvey crescia rapidamente nos Estados Unidos, abrindo vários negócios no país, até ser condenado por fraude em 1923, permanecendo preso por 2 anos. Algumas pessoas alegaram que essa foi uma prisão política, mas mesmo assim ele acabou sendo deportado para a Jamaica em 1927. De volta a Kingston, deu sequência a seu ativismo e estabeleceu o Partido Político do Povo, chegando a ser vereador com a promessa de lutar por reforma agrária, salário mínimo e construção da primeira universidade e casa de ópera da Jamaica, além de uma proposta de lei para impeachment e prisão para juízes corruptos. Essa última proposta, em particular, lhe rendeu muitos atritos com os setores do governo, sendo acusado de degradar a imagem e a confiança do judiciário. Acabou sentenciado a 3 meses de prisão. Após recursos, sua condenação foi anulada. Com problemas de saúde, financeiros e insatisfeito com a vida na pequena ilha, ele decide se mudar novamente para Londres, onde viveu até a sua morte em 1940. Tido por muitos como uma figura controversa e polêmica, chegou a ser acusado de colaborar com supremacistas brancos, já que Garvey os consideravam mais sinceros em suas intenções de segregação. Garvey também era tido como violento em suas palavras e por nutrir um preconceito contra pardos e judeus. No entanto, é considerado um herói nacional na Jamaica, especialmente por incentivar um sentimento de orgulho e valor próprio entre os negros em meio à pobreza generalizada, discriminação e colonialismo. Suas ideias influenciaram diversos movimentos negros pelo mundo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho. Deixe seu comentário aí embaixo com críticas, elogios e sugestões de temas para os próximos vídeos. Sua participação é muito importante para o crescimento do canal. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.